Bem-vinda, Alice. Obrigado por participar do Spaces. Estou ansioso por essa discussão. Talvez possamos começar com sua apresentação da plataforma do Alternativa para a Alemanha. Quais os principais objetivos e onde a Alemanha precisa mudar? E apenas esclarecer para as pessoas que nunca ouviram falar do Alternativa para a Alemanha ou do Alternativa para a Alemanha em alemão, já que muitas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, nunca ouviram falar do Alternativa para a Alemanha. Então isso será muito útil. Tudo bem? Obrigada ao Ellen pelo convite e por me permitir falar abertamente sobre várias questões. Você está me ouvindo? Ótimo, obrigada. Vamos falar sobre quem somos. A Alternativa para a Alemanha é a Alternativa para a Alemanha, é um partido relativamente novo, fundado há 11 anos durante os problemas com o euro. Por isso, infelizmente, tenho que começar ao lançar luz sobre o nosso partido com circunstâncias bastante negativas na Alemanha. O nosso país é um grande país com pessoas altamente motivadas, mas nos últimos 20 a 25 anos, o nosso país não foi governado da maneira correta. Durante 16 anos tivemos a administração de Angela Merkel, depois a chamada coalizão do semáforo, que se desfez no ano passado, e agora temos eleições. Na minha opinião, Angela Merkel foi a primeira chanceler verde. Ela basicamente destruiu nosso país. Ela fez com que, sem perguntar ao povo, abríssemos nossas fronteiras para a imigração ilegal. Em 2015, ela destruiu e quebrou nossa espinha dorsal. Do ponto de vista de uma política energética horrível, para os ouvintes estrangeiros nesta plateia, a Alemanha é o único país industrial que desligou suas usinas nucleares. Por isso, o objetivo de Angela Merkel era implementar apenas energia solar e eólica. E não é preciso ser muito inteligente para entender que não se pode administrar um país industrial apenas com vento e sol, porque você não terá energia, eletricidade, quando o sol não brilha e o vento não sopra. Isso é um grande problema. Sim, quero dizer, eu sou um grande fã de energia solar. Mas é óbvio que se um país está em latitudes muito altas, a quantidade de energia solar no inverno será significativamente menor. E, consequentemente, existe uma diferença significativa no ciclo de uso de energia entre o dia e a noite. Então, muita dessa energia pode ser gerada com energia solar e com baterias de rede em grande escala, mas ela precisa ser complementada por outros tipos de energia. No inverno, na Alemanha, há pouca luz solar. Portanto, a solução obviamente precisa ser multifacetada, onde certamente há fontes de energia renovável, mas também é necessário ter uma certa quantidade de energia. Buscar combustíveis fósseis e principalmente energia nuclear, que considero muito subestimada. Eu acho que foi uma tragédia para a Alemanha fechar as usinas nucleares. Na verdade, elas são muito bem projetadas e eu acho que o passo certo seria aumentar significativamente o número de usinas nucleares na Alemanha. Isso seria maravilhoso. Absolutamente. Então, é exatamente por isso que eu quis esclarecer a situação atual para formar uma opinião sobre o que o nosso partido defende. É exatamente o que você disse. Nós defendemos a diversificação do fornecimento de energia. Nós não podemos administrar um país industrial como a Alemanha, com uma base de produção forte, ainda forte. Para falar a verdade, nossa produção industrial atingiu seu pico em 2018 e desde então caiu drasticamente devido aos altos preços da energia. E você não pode administrar um país desse jeito. Por isso dizemos, ouçam, precisamos ser tecnologicamente abertos e precisamos fortalecer novamente as usinas nucleares, porque a energia nuclear não contém carbono, certo? Vamos reduzir as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, que, por mais estranho que pareça, são muito altas. Essa é a ironia. Nossos governos, como os governos de Angela Merkel e a chamada ridícula coalizão do semáforo, impuseram ao nosso país uma política verde que não funciona. Sim, e nós também gostaríamos de voltar à abertura tecnológica. Acho que isso faz muito sentido. Minha recomendação, já divulgada publicamente, é que a Alemanha não deve apenas reativar usinas nucleares, mas aumentar bastante a produção de eletricidade. No mesmo local, ou seja, sem aumentar significativamente o tamanho das usinas nucleares, sem aumentar a área que elas ocupam,
é possível aumentar drasticamente a capacidade de uma usina nuclear, porque a parte principal real da usina é muito pequena. As pessoas não entendem totalmente o quão pequeno é o núcleo central de uma usina nuclear. É simplesmente incrivelmente pequeno. E é por isso que na mesma área, sem aumentar o espaço, você pode aumentar drasticamente a quantidade de energia nuclear que qualquer usina nuclear produz. Você precisa de uma fonte de água para operar as turbinas a vapor, mas, na verdade, é possível produzir muito mais energia do que as pessoas imaginam. E eu acho que uma solução sensata seriam as fontes de energia renováveis, mas com uma quantidade maior de energia nuclear. E então, sabe complementar que deve haver uma certa quantidade de geração de hidrocarbonetos para complementar? Sim, Sim, mas isso deve ser razoável. sim, com certeza, mas sabe de uma coisa, deixe-me dar mais um exemplo. Porque assim como as turbinas eólicas, a energia do vento é extremamente ineficiente em comparação com a energia nuclear, inclusive em termos de uso do solo. Vou dar um exemplo para esclarecer isso. Se você substituísse uma usina nuclear, digamos como a usina nuclear de Emsland, na Alemanha, que produz 10 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano, com turbinas eólicas modernas, que produzem apenas 8 milhões de quilowatts-hora por ano, você precisaria de 1.250 turbinas eólicas para substituir essa usina. E com um diâmetro de rotor de 70 metros e a distância mínima entre grandes parques eólicos, isso resulta em cerca de 100 quilômetros quadrados. Isso equivale à metade da área de uma grande cidade como Stuttgart, certo? Então, tudo isso é só para enfatizar mais uma vez o fato de que você não precisa ser muito inteligente para simplesmente fazer seus próprios cálculos. Mas a nossa política energética. Desculpe, você acha que isso é loucura? Parece só questões energéticas. Não precisa ser o maior físico do mundo. É uma matemática muito básica, menos do que nível de ensino médio, eu diria. Até matemática de ensino médio é muito simples, não é complicada. Sim, claro. E depois, durante uma crise como uma guerra, desculpe. Por favor, vá em frente, desculpe. Durante a guerra pela Ucrânia, nossos suprimentos de gás foram simplesmente destruídos, e isso realmente evidenciou nossa forte dependência do gás russo. Obrigada. E sabe o que o governo decidiu durante essa crise, quando os preços da energia dispararam? Depois que ficamos sem o fornecimento de energia barata da Rússia, eles desligaram a última usina nuclear, criando ainda mais escassez de energia. Ou você é muito ingênuo ou odeia seu próprio país. E pela frente, Não é mesmo? acho que, no geral, são pessoas tolas. Existe um ditado: nunca atribua à malícia o que pode ser explicado pela incompetência. Sim, você está absolutamente certa. Então, assim, Sim, acho que sim. Quando vi a Alemanha desligando usinas após o corte do gás russo, achei aquilo a coisa mais insana que já vi. Quando mais precisa de eletricidade, a Alemanha desliga uma de suas melhores fontes, a energia nuclear. e totalmente livre de carbono. Exatamente. Sim, é uma loucura. Loucura é loucura. Sim. Então acho que, para resumir as duas principais coisas que a alternativa para a Alemanha busca mudar, são uma política energética sensata e uma política de imigração sensata. Sim, exatamente. Então, Mas ainda mais. Gostaríamos que eu continuasse um pouco, porque agora é uma situação totalmente nova para mim poder simplesmente ter uma conversa normal. E ninguém me interrompe ou me coloca em uma situação negativa, como aconteceu na mídia nos últimos 10 anos, o que é totalmente absurdo. Então, aquilo pelo que defendemos, já que somos um partido conservador libertário, pelo menos é assim que nos vemos. Mas na grande mídia, somos caracterizados de forma extremamente negativa como um suposto partido extremista. Por isso, simplesmente dizemos: escutem, precisamos reduzir a burocracia, precisamos libertar nossas empresas, nossas companhias, as pessoas dessa burocracia horrível. Você sabe quanto tempo, quantos dias são necessários para obter uma licença para abrir um negócio na Alemanha? sim, acho que sim, porque nós. Ah, sim.
Ótimo plano, obrigada. Quantos dias você já tem? Sim, eu consegui uma fábrica de automóveis, sabe? Não muito longe, obrigado, não muito longe de Berlim. Então tivemos muitos problemas. Quero dizer, só para ficar claro, na verdade tivemos muito apoio local, muito apoio do governo local, do governo nacional. E, apesar de todo esse apoio, simplesmente há uma quantidade enorme de regras que, sabe, as pessoas do governo precisam seguir, é simplesmente insano. E nós tivemos que, acho que eram 25 mil páginas, esse era o nosso alvará, obrigado. E ele precisava ser impresso em milhares de cópias. Sim, mas acho isso uma loucura. 25 mil. Depois você ainda precisa fazer muitas cópias. Era literalmente um caminhão de papel. Porque, claro, a gente pode fazer isso de forma eletrônica. Não é melhor assim? Não, isso é impossível, precisa estar em papel. Não, tem que ser em papel. Estou ficando louco. Isso foi há apenas alguns anos. É um passado recente. Quero dizer, nós, sabe, já faz tempo. Já percorremos um quarto do caminho no século 21. É como se dissessem, pessoal, vamos imprimir 25 mil páginas de verdade e acho que cada uma deve ser carimbada fisicamente. Quero dizer, isso vai cansar muito alguém. E sim, sabe, eles vão receber um pouco. Muita gente. E eles também vão acabar tendo lesões por esforço repetitivo, por terem que carimbar lesões por esforço repetitivo para mandar alguém para o hospital ou para outro lugar. Quero dizer, é assim, então é um caminhão de papel? Não estou tentando culpar quem faz isso, porque eles só estão seguindo as regras, então precisamos mudar as regras. E, na minha opinião, para todos os países, mas especialmente para aqueles que desfrutaram de prosperidade por muito tempo. É extremamente importante fazer o que eu chamo de limpeza do lixo, ou seja, revisar as regras e normas e garantir que elas realmente tragam benefícios claros. E se houver a menor dúvida de que elas trazem benefícios, devemos revogá-las, porque caso contrário, chegaremos ao ponto em que tudo se tornará ilegal. Isso é simplesmente uma loucura. Absolutamente. E não é só a burocracia, mas também os impostos na Alemanha são os mais altos entre todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, um funcionário alemão comum trabalha metade do ano ou até mais só para o governo. Você tem que imaginar que, com os impostos mais a Seguridade Social, ou seja, mais da metade do ano você trabalha para esse Estado que não funciona. Porque o Estado não garante condições vitais para as pessoas, ou seja, não garante segurança. Por isso temos um rápido aumento dos crimes. O Estado não se preocupa com a educação. Nosso sistema educacional ainda tem aquele mesmo programa socialista de esquerda absurdo. Os jovens não aprendem nada na escola, na universidade e assim por diante. Eles só estudam estudos de gênero e pronto. Sim e não, tipo... Eu tive a impressão de que na Alemanha havia um sistema educacional bastante bom, mas lá era bem rigoroso com os ginásios e outras coisas. Pelo menos era assim. Então parece que é assim mesmo. O vírus da mente desperta infectou muito a Alemanha. Sim. Então vocês têm o padrão internacional de testes, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, certo? Ou seja, os estudos, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. A Alemanha, como anos atrás, ia bem e tinha boas pontuações, mas agora simplesmente caímos. Porque o estudo mostrou que os jovens não conseguem contar, falar e escrever corretamente em alemão. E em alguns estados da Alemanha, imagine só, simplesmente aboliram as notas para redação, para conseguir uma nota em língua, certo? Então você não precisa mais escrever corretamente, porque todo o nosso sistema educacional está se degradando, e essa também é uma das razões. Por exemplo, por que os jovens votam em nós? Porque eles querem ter uma educação adequada e querem trazer de volta um sistema educacional correto, que dê oportunidades aos jovens. E essa também é a razão pela qual eu. Então, minha opinião pessoal é que devemos voltar para um sistema baseado no mérito, certo? Então, precisamos voltar para um sistema de recompensas baseado no mérito e abandonar todas essas questões socialistas de gênero no nosso sistema educacional. As famílias e os pais devem ser responsáveis por seus filhos, e as escolas e universidades têm a obrigação de oferecer uma boa educação, e não toda essa besteira socialista de gênero da moda.
Ah, claro que não, claro. Quero dizer, todo o sentido de frequentar a escola é adquirir habilidades úteis que vão te ajudar na vida, te ajudar a ser produtivo e a entender o mundo. Sim, Caso contrário, não é escola, só propaganda. certo? Sim, tudo bem, isso faz muito sentido. Então vamos ver, precisamos, né? Então, talvez eu possa continuar, porque eu estava apenas dando um exemplo do sistema educacional onde o Estado falha. Porque, como no nosso Estado o governo arrecadou no ano passado um imposto de renda recorde, eles arrecadaram cerca de 1 trilhão de euros. Exatamente, então é um imposto recorde. Mas o Estado não sabe administrar o dinheiro dos contribuintes. E o que eles fazem? Eles simplesmente jogam dinheiro fora, por exemplo, com a imigração para o nosso sistema social. Então, desde 2015, só para dar alguns números para você e para o público, para que tenham uma ideia do que está acontecendo aqui. Na Alemanha, tivemos um influxo de quase 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas. Mas esse é o número oficialmente contabilizado. Sim, 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas de influxo desde 2015 foram oficialmente contabilizadas. E depois, porque as pessoas, elas são apenas mais um número curioso. Nossos governos permitem que as pessoas joguem fora seus passaportes antes de cruzarem nossas fronteiras, que não são vigiadas nem controladas. Então, 57, quase 60 pessoas chegando ao nosso país pela fronteira aberta jogam fora seus documentos. Por que eles fazem isso? Porque ao entrarem nesse nosso país com política de imigração ridícula, já não podem mais ser deportados. Essa é toda a razão. Por isso, nosso Estado, nosso governo, assim como o governo de Angela Merkel e o último governo, proclamaram uma política em que qualquer um pode escolher cruzar nossa fronteira e migrar para o nosso sistema de assistência social. E não pode ser deportado só porque jogou fora o passaporte. Quero dizer, o quão insano isso é. É insano, mas foi o que ocorreu nos Estados Unidos da América. Sim, sim, exatamente assim. Quero dizer, existe uma agenda extremamente de esquerda que está sendo empurrada por toda parte na civilização ocidental, em todos os lugares onde eles conseguem chegar. Porque exatamente a mesma coisa foi feita nos Estados Unidos, onde agora eles meio que chamam as pessoas de imigrantes ilegais, eles os chamam de não documentados, e o motivo de não terem documentos é que eles jogaram fora o próprio passaporte. Como você disse, do lado mexicano da fronteira dos Estados Unidos da América, há uma enorme pilha de passaportes e carteiras de motorista descartados. Incrível, porque na verdade é pior chegar com passaporte do que chegar sem ele. E então, assim como na Alemanha, o governo democrata destina enormes quantias de dinheiro e oferece apoio àqueles que eles chamam de não documentados. Mas, se eles não têm documentos, não temos ideia se são assassinos, estupradores, não sabemos, porque eles não têm documentos e não podemos determinar isso. E como resultado, há um influxo maciço de criminosos nos Estados Unidos da América. Porque, para ser sincero, eu me pergunto por que os criminosos demoram tanto para vir para cá. Quero dizer, é disso que se trata. A América é um ambiente cheio de oportunidades. É tão fácil roubar coisas em bairros ricos nos Estados Unidos. Só a dor nas costas de carregar os produtos vai desacelerar o roubo. Sabe, é como se você não fosse um ladrão, mas sim uma empresa de mudanças. Então, sabe, parece que todos os criminosos do mundo vêm para a América para ficar. Porque é muito mais fácil se tornar um criminoso profissional nos Estados Unidos do que em outros países onde não há tanto para roubar. Sim. O crime nos Estados Unidos da América está aumentando. Posso perguntar algo? Sim, posso fazer uma pergunta sobre isso. Eu li que, por exemplo, na Califórnia, aliás, lamento muito o que está acontecendo lá. É horrível, é realmente horrível de ver, e sim, é terrível. Mas no caso da Califórnia, eles simplesmente deixaram de processar por roubo, porque há tantos casos de roubo, é verdade? Né? De fato, a situação na Califórnia é que os furtos quase nunca são processados legalmente. Talvez 1 ou 2 casos, ou 1% de furtos são realmente processados legalmente. Mesmo quando o processo é aberto, os criminosos são logo liberados sob fiança. Ou seja, o roubo na Califórnia é praticamente legal. Eu faria o mesmo. Isso é uma loucura. Isso é loucura.
Sim, houve recentemente um referendo na Califórnia para tornar o roubo ilegal novamente, que foi popular e aprovado. Como furtos abaixo de $1.000 eram legais, as pessoas podiam entrar em lojas, pegar até $1.000 em mercadorias e sair livremente. E se o dono da loja tentasse pará-los, ele é que era preso. Então, isso é literalmente como Coringa e Batman, como se os criminosos estivessem soltos e os cidadãos honestos fossem presos. É simplesmente uma loucura total. Como eu já disse, os moradores da Califórnia votaram massivamente para tornar o roubo ilegal novamente. Sim, mas surpreendentemente, o governador da Califórnia, governador Newsom, foi contra tornar o roubo ilegal. E vocês simplesmente não implementaram isso, certo? Mas o que eles vão fazer é que, mesmo que tecnicamente isso volte a ser ilegal, a extrema esquerda vai se recusar a aplicar a lei. Porque para isso, Para que algo funcione, para que as leis funcionem, são necessárias duas coisas. Você precisa da lei e precisa que ela seja aplicada. E se você não tem, quero dizer, isso é algo que George Soros realmente entendeu, quero dizer, ele é meio que um cara genial, mas para ser sincero, muito desumano. A meu ver, não é preciso mudar a lei, só deixar de aplicá-la já resolve. Mas eu penso nos Estados Unidos da América e acho que até mesmo na Califórnia as pessoas estão cansadas disso e querem mudanças. E eu realmente acho que é assim mesmo. Se você perguntar por que as pessoas se perguntam por que Donald Trump venceu, e não foi apenas uma pequena vitória. Nas eleições dos Estados Unidos da América, este ano, o presidente Trump venceu no colégio eleitoral, ele também ganhou o voto popular, obtendo a maioria dos votos, e a Câmara dos Representantes é republicana, assim como o Senado é republicano. Isso mostra que o povo americano está exigindo mudanças para falar claramente. E eu recomendo aos cidadãos da Alemanha que façam o mesmo. Se vocês não estão satisfeitos com a situação atual, devem votar por mudanças. É por isso que eu recomendo fortemente que as pessoas votem no Alternativa para a Alemanha. Essa é a minha recomendação enfática. E eu acho que isso é simplesmente uma decisão sensata. Eu acho que Alice Biddle é uma pessoa muito sensata e espero as pessoas possam perceber por essa conversa que nada de ultrajante está sendo proposto, apenas bom senso. Então, na verdade, como eu já disse publicamente, eu acho que só o Alternativa para a Alemanha pode salvar a Alemanha. Quero deixar claro, só o Alternativa para a Alemanha pode salvar a Alemanha. As pessoas precisam apoiar o Alternativa para a Alemanha, senão a situação no país vai piorar muito. sim, pois como você disse, há diferença entre aprovar e aplicar uma lei. Por isso, agora na Alemanha, existe uma situação em que, por um lado, você tem a EFD e, por outro, os chamados partidos de unidade. Certo, um partido único formado por todos os outros. Porque eles permanecem juntos e, não importa o que digam, não conseguem cumprir as promessas que fazem em todas as eleições. Especialmente o partido da Angela Merkel, você sabe que é ela quem é candidata a chanceler? Então, o meu candidato do Partido Democrático da Crisa, que, por exemplo, a revista The Economist erroneamente chama de partido de centro-direita. Na minha opinião, é um partido verde de esquerda, mas, de qualquer forma, Angela Merkel é a primeira chanceler verde em nosso país. Então, ele fez o que ele, aliás, acabou de falar sobre intervenção. Eu só vou dar uma olhada. Aqui ele chamou seus interesses, ou seja, seus interesses na política alemã, de insistentes e presunçosos. E sim, O que acha de George Soros? sim, exatamente. E sobre Bill Gates? Então não houve. Sim, O problema foi quando Bill Gates tentou vender sua vacinação de mRNA, sem mencionar todos os enormes efeitos colaterais para a saúde das pessoas. E ninguém assume a responsabilidade por isso. E toda essa farsa e fraude com o uso de máscaras, não é? Então isso é inacreditável. E também o candidato democrata Chris Friedrich Merz alertou o mundo sobre as consequências de votar em Donald Trump em outubro do ano passado.
Então, por enquanto, estamos falando de interferência estrangeira, certo? Exatamente. Então, isso é inacreditável. É realmente inacreditável. Assim como a forma como a mídia alemã e os políticos alemães trataram Donald Trump durante sua campanha eleitoral. E eu já mencionei isso em uma entrevista a Bloomberg. Doía fisicamente ver como ele era humilhado, assim como toda a sua família. Então, sim, por isso eu sinto muito por essas pessoas, simplesmente porque, sim, falam coisas negativas. E agora, Sim. enquanto conversamos, 150 burocratas da União Europeia estão nos observando, acompanhando nossa conversa. Para fazer cumprir essa lei absurda de serviços digitais, que nada mais é do que censura a liberdade de expressão, mas liberdade de expressão, certo? É isso? E você disse que a liberdade de expressão é um pré-requisito para a democracia, se você não puder formar uma opinião correta e trocar opiniões e ideias. A democracia deve ser uma competição das melhores ideias. É assim mesmo. Sem dúvida, sim, exatamente assim. Sem liberdade de expressão, as pessoas obviamente não podem dizer o que querem dizer, e então não poderão fazer uma votação consciente. Se as pessoas são simplesmente alimentadas com propaganda e não têm acesso ao que realmente está acontecendo, então elas não podem votar de forma consciente, e aí você não tem uma verdadeira democracia. Por isso afirmo que a liberdade de expressão é fundamental para a democracia, pois permite que as pessoas votem de forma consciente. Isso é essencial. E você pode dizer que, na verdade, é muito fácil identificar quem são os caras maus. Por exemplo, quem quer acabar com a liberdade de expressão e quem não são os caras maus. Isso é muito claro. E sabe o que Adolf Hitler fez? A primeira coisa que ele fez foi acabar com a liberdade de expressão. Assim, ele controlava os meios de comunicação. E sem isso, ele não teria tido sucesso. Sim, exatamente assim. Sim, absolutamente. Sim, não, exatamente. Isso mesmo. Uma das primeiras coisas que ele fez foi assumir o controle da mídia e impor uma censura rigorosa. Na verdade, ele tentou fechar toda a mídia pró-semita ou que defendesse o povo judeu. Então, aqueles que pedem censura deveriam, eu acho, ter cuidado com o que estão pedindo. Porque se você implementar a censura, é só uma questão de tempo até que essa censura seja usada contra você, e no final das contas, a censura será aplicada contra você, e aí está o perigo, porque as pessoas gostam de censurar. Eles continuam censurando aquilo com que não concordam, mas não percebem que um dia essa censura será usada contra eles com sucesso. Sem dúvida, você, claro, mencionou bem, sabe, Hitler e tudo mais. Vários meios de comunicação retratam o Alternativa para a Alemanha como extrema-direita associado ao nazismo ou semelhante. Talvez você pudesse responder a essa questão, porque sabe, as pessoas, quando há algo como uma ala direita na Alemanha, elas naturalmente têm algumas reações negativas. Sim, obrigada pela pergunta. Antes de tudo, eu gostaria, como economista, de lançar luz sobre a ideia, quando falamos sobre Hitler, sobre a ideia dos nacionalsocialistas. Naquela época, durante o Terceiro Reich, os nacionalsocialistas, como o próprio nome diz, eram socialistas. Adolf Hitler é considerado, sim? Nacionalizar os setores que criam. Sim, sem dúvida. Ele era comunista e se considerava socialista. E o que eles fizeram? Eles financiaram o Estado, depois empresas privadas, e então cobravam impostos, impostos enormes. E depois, espere um segundo para perguntar uma palavra que agora está sendo dita para começar. Sim, nacionalizar toda a indústria. Você já mencionou isso e esse é o maior sucesso. O maior sucesso depois daquela época horrível da nossa história foi colar no Adolfo Hitler o rótulo de direitista e conservador. Ele era o completo oposto, não era conservador, não era libertária, ele era comunista socialista. Então, ponto final, sem mais comentários sobre isso. E no nosso caso é exatamente o contrário. Sim, nós somos um partido conservador libertário e vemos isso. Olhem para isso, como agora, durante a discussão sobre esse terrível ataque do HAMAS a Israel. E só os palestinos de esquerda criticam a política daqui. Há um antissemitismo profundamente enraizado na esquerda, e isso sempre ocorreu. Por quê? E Adolf Hitler também se aproveitou disso, né? Ele explorou a inveja das pessoas e Airplanes Lane.
Os judeus eram muito instruídos, eram muito cultos e bem-sucedidos. Havia ricos na Alemanha, então ele incitou a inveja do povo contra eles. E essa foi uma medida socialista tomada contra eles. Olhe para Stalin, olhe para a União Soviética, sob Stalin foi a mesma coisa. Então, ele não era nada além de um antissemita socialista. E nós somos o completo oposto. Somos um partido conservador libertário. Somos constantemente mal interpretados e gostaríamos de libertar as pessoas do Estado. Eu quero pessoas que pensem de forma independente, pessoas confiantes. Eu gostaria que o Estado fosse minimizado, reduzido às suas funções e que as pessoas tivessem liberdade de expressão, liberdade de riqueza, por exemplo, que pudessem gerar riqueza. Com esses impostos absurdamente altos, o Estado mina a base da riqueza, certo? Por isso as pessoas não conseguem acumular riqueza, o que as tornaria independentes do Estado. Obrigada. Por isso eu gostaria de ter pessoas que pensam de forma independente. Obrigada. Pessoas educadas, que possam formar livremente sua própria opinião. Eu quero que a Alemanha tenha líderes fortes, não quero ter líderes tolos e fracos, como aconteceu nos últimos anos, porque essas pessoas não conseguem pensar de forma sensata. E eles representam um grande perigo. Olhe para a guerra na Ucrânia. Eles representam um grande perigo para a nossa segurança nacional e também para toda a segurança europeia. Essa também é a minha esperança em relação a Donald Trump e a vocês, a sua administração, que vocês acabem com essa guerra horrível, com essa morte inútil de jovens todos os dias, o mais rápido possível. Porque os europeus, eles não conseguem, eles praticamente abriram mão de tudo, de um bom exército, de um bom poder de negociação. Eles dependem totalmente dos Estados Unidos da América, no sentido de que os Estados Unidos da América têm que fazer todo o trabalho. Nós não precisamos fazer nada, só escalamos todo o conflito contra a Rússia. O que está acontecendo aqui é muito perigoso e só vocês podem parar isso. Eu acho que o presidente Trump, sabe, ele vai resolver esse conflito, eu acho, muito rápido. Como você mencionou, ele está em um certo impasse há vários anos. E tudo o que aconteceu nos últimos anos foram centenas de milhares de mortos, mas sem resultado. E quanto mais esse conflito continua, mais a Ucrânia enfraquece em relação à Rússia, porque a Ucrânia é um país muito menor, ela simplesmente não pode se dar ao luxo de ter tantas perdas em relação à Rússia. A Rússia pode simplesmente, entende, esse é um dos golpes para as pessoas que estão morrendo à toa. Por quê? Por isso, espero que esse conflito horrível possa ser resolvido rapidamente, e acredito que isso vai acontecer com o presidente Trump. Sim. Isso seria maravilhoso, porque são nossos, não, de verdade, nosso povo, aqui. Muitas pessoas estão preocupadas e elas se preocupam por um motivo muito sério, eu acho, porque esse conflito pode escalar para uma troca de ataques nucleares. E aqui os governos europeus não têm medida, não têm estratégia, não têm linha vermelha, não têm enredo, nem uma política externa e de segurança própria em relação à Rússia e à Ucrânia. Eles não têm uma estratégia para acabar com isso e não têm poder militar. Por isso, eles não cumprem o orçamento da OTAN há décadas, por muito tempo. Em média, por exemplo, a Alemanha, porque a porcentagem do produto interno bruto deveria ser 2, e a Alemanha, em média, acho que é um pouco mais de 1. Então, a Alemanha não contribuiu, mas a Alemanha também. Nós não cuidamos dos defensores do nosso próprio país. Então, esse é o segundo ponto, ou seja, somos totalmente dependentes dos Estados Unidos da América. Acho que ouvi um discurso interessante de J.D. Vance. Ele afirmou que não quer estados clientes, certo? Sim, ele quer ter estados independentes que também formem sua própria opinião independente sobre as coisas, certo? Assim como você, por exemplo, nas suas empresas, não quer estar cercada de pessoas e de mediocridade, certo? Eu também não, por isso eu me esforço. Não, sem dúvida. Eu também me esforço para que na minha equipe estejam as melhores pessoas. E essas melhores pessoas devem me criticar todos os dias. E eu não quero que ao meu redor estejam pessoas que só dizem sim, está certo, porque assim você não consegue aprender e não tem a oportunidade de corrigir erros. Desculpe, acabei de dizer sim.
Sim, 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 gente. Isso é tão importante. Sim, sim, obrigada. Sim, não, absolutamente. Falo das minhas empresas, como SpaceX e Tesla. Se você sabe, se estamos sempre buscando feedback crítico, porque se cometermos um erro, os foguetes explodem e os carros não funcionam. Sim, então sabe, a física é muito implacável. Sabe, eu digo tipo, realmente a física é a lei e todo o resto é só isso. Já vi pessoas violarem leis, mas nunca as da física. E por isso, se você não fizer o projeto do foguete e o funcionamento dele exatamente corretos, e se uma única coisa estiver errada, o foguete vai explodir. Sim, então por isso eu realmente acredito na necessidade de buscar feedback crítico. E de modo geral, acho que críticas devem ser vistas como um presente. Sim. Absolutamente, sem dúvida, sim, sim. Não, 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 só estou continuando o assunto. Então, se você não tiver esse feedback, seu foguete pode explodir, certo? Mas aqui, nesta fase crítica dessa guerra terrível na Ucrânia, muitas pessoas podem morrer por causa dessa política tola que foi adotada. Pessoas morreram. Sim, de fato, obrigado, sim, obrigado. Então, vamos abordar algumas questões potencialmente polêmicas que as pessoas podem considerar como pontos sensíveis. Por exemplo, qual é a sua opinião sobre Israel? Obrigado. E Semahias, Tudo isso é muito complicado. quanto mais. Não. Não, sério, tipo, quanto mais eu leio sobre o Oriente Médio e a situação em Israel, mais complicado tudo fica. E, sinceramente, eu queria te perguntar sobre uma possível solução, porque, para ser honesta, na minha humilde opinião, eu não vejo uma solução. Talvez Israel precise buscar alianças com estados sunitas, se possível. E sim, sinceramente, do meu ponto de vista, é uma situação muito complicada. E eu não sei, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou política. Se você está perguntando o que eu faço, esse blá 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 todo, eu realmente falo o que penso para fazer uma política honesta. Para ser sincera, não sei. Se eu for totalmente sincera, eu não sei como resolver o conflito neste momento. E eu espero que você tenha uma resposta para essa pergunta. Desculpe o desabafo, mas é tão difícil e quero responder sensatamente. No caso de Israel, não sei como resolver esse conflito. Para ser sincera, Talvez possa ser dito assim: você apoia totalmente a existência do Estado de Israel. sim, claro. Tudo bem, é isso que as pessoas querem. Eu sei. Com o tempo faço perguntas que podem parecer óbvias, mas não são. Não, sim. Ah, entendi por que perguntou. Não, de jeito nenhum. Precisamos proteger Israel. E precisamos proteger não só a existência do Estado de Israel. Eu também acho que Benjamin Netanyahu cometeu muitos erros no passado, para ser honesta. Mas também precisamos assumir a responsabilidade como Estado-nação alemão de proteger a vida judaica, as pessoas judias em nosso país, que agora estão sendo alvo de crimes cometidos por muçulmanos, certo? Ou seja, eles não estão mais seguros aqui? Não sei se você viu os vídeos das ruas de Berlim. Eu estou no meu escritório em Berlim, mas com todas essas manifestações de palestinos aqui, bem, um judeu já não pode mais andar na rua, certo? E nós temos um enorme potencial de crimes antissemitas contra o povo judeu. E para ser muito franca, não é assim. É o único defensor, e eu digo isso com muita franqueza. A alternativa para a Alemanha é o único, talvez o único defensor do povo judeu aqui na Alemanha. Porque os colegas de partido, todos os outros partidos, fizeram exatamente o oposto. Sim, eles deixaram milhões de pessoas entrarem no país, permitem que cometam crimes em nossas ruas, e o nível de criminalidade está crescendo rapidamente. E é por isso que o povo judeu está deixando o nosso país. Quando converso com meus amigos judeus que vivem na Alemanha, Suíça, França e Áustria. Eles ficaram muito assustados depois do ataque do HAMAS em 7 de outubro, porque tinham medo de serem atacados por palestinos, apoiadores do Hamas, ou Antifa, ou terroristas de esquerda, eu não sei, mas eles estavam muito assustados, tinham muito receio de sair às ruas, e nós nos levantamos para proteger essas pessoas. Embora a grande mídia afirme o contrário, isso não é verdade. Isso é simplesmente uma mentira do nosso partido. Quis mostrar que a alternativa para a Alemanha é bastante
bastante distorcida, principalmente pela mídia ocidental. Então sim, e sabe, eu vou dizer que apoio muito o Estado de Israel, mas também acho que devemos lembrar e ter compaixão pelos civis inocentes que também estão morrendo. Sabe, quando conversei com o primeiro-ministro Netanyahu, acho que eles basicamente concordam. Ou seja, são 3 passos que significam que não há outra escolha a não ser eliminar aqueles que querem destruir o Estado de Israel. Bem, você entende o MOS? Mas então, o segundo passo é corrigir a educação, para que os palestinos não sejam criados desde a infância com ódio e desejo de morte a Israel. Por isso, é preciso corrigir o sistema educacional e a mídia. E a terceira coisa, que também é muito importante, é fazer com que as áreas palestinas prosperem. Esse terceiro passo é muito importante e talvez seja o mais difícil, ou seja, você deve dar esse terceiro passo, deve trazer prosperidade, deve ajudar na reconstrução e deve garantir o progresso. Conversei com várias pessoas em Israel e destaquei que o terceiro passo é fundamental. É verdade. Eles perguntavam, quando isso funcionou? E eu respondo, vou te dar um grande exemplo. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes foi muito injusto com a Alemanha, gerando grande insatisfação. E o Tratado de Versalhes lançou as bases para reparações extraordinárias e estabeleceu o fundamento para a Segunda Guerra Mundial. Sem o Tratado de Versalhes, Hitler não teria tido sucesso. Sim, é verdade, mas se você olhar, a lição foi aprendida. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Alemanha e Japão foram derrotados, os Estados Unidos da América, de fato, ajudaram a reconstruir o Japão e a Alemanha, oferecendo apoio financeiro para a recuperação desses países. Japão e Alemanha agora são aliados. E essa é uma lição de história muito importante e fundamental. Sim, você está absolutamente certa. Depois do ataque do Hamas, eu simplesmente abri o Google Maps para ver qual era a situação geográfica lá. E quando você vê a faixa de Gaza, é exatamente isso, né? Uma faixa de Gaza que está simplesmente bloqueada, sem nenhum recurso. O abastecimento de água pode ser interrompido, até mesmo ficando sem água. Outras entregas simplesmente instantaneamente. E essa construção também, só de olhar do ponto de vista geográfico, não é preciso ser muito inteligente para entender que isso não vai dar em nada e que para tornar essa região rica com medidas concretas, esse é um passo inicial muito importante. Certo? Sim, eu acho que isso é necessário. Para isso, é preciso superar o instinto humano de reciprocidade, que basicamente significa olho por olho. Mas o problema do olho por olho é que se você continuar fazendo isso, como dizem, olho por olho vai deixar todo mundo cego. É por isso que eu acho que há uma grande sabedoria no perdão. Você precisa de força e perdão, mas essa é a única maneira de parar o ciclo infinito de violência. Essa frase é bonita, como se olho por olho deixasse todos cegos. Sim, exatamente. Então, legendas. Sim, espero que esse seja o futuro. Esse é o melhor futuro em que consigo pensar, acho que não existe outro futuro que funcione. Então, Posso te fazer mais uma pergunta porque acabamos de mudar de assunto. Qual é o seu ponto de vista? Ou seja, paramos no ponto em que sua administração vai acabar com a guerra na Ucrânia muito rapidamente. Mas qual é o seu ponto de vista sobre as ferramentas e medidas que podem ser tomadas? Você não gostaria de falar sobre isso? Poderia contar um pouco sobre o que podemos esperar? sim, bem, para ser sincero, quero dizer, isso depende do presidente Trump. Você sabe, ele é o comandante-chefe e por isso realmente entende, depende dele. Então, eu não quero falar por ele. Mas eu acho que existe um caminho para a solução aqui, e para isso é necessária uma liderança forte dos Estados Unidos. Sim, mas tenho certeza de que isso pode ser feito. Sim. E eu acho Que a paz no Oriente Médio também é possível. Isso é possível. E eu acho que seria um futuro maravilhoso para todo o mundo. Não maravilhoso. Então isso é absolutamente justo. Então é muito bom para mim. Vamos ver se há outro assunto para discutir. Você tem perguntas para mim? Sim, absolutamente.
Porque eu quero perguntar, e muitas pessoas têm interesse nisso. Então, por que você acha que voar para Marte e colonizar Marte é o tema mais prioritário da SpaceX? E quando, na sua opinião, vocês estarão prontos? Uma expedição humana a Marte, se me permite perguntar, é algo que interessa a todos. Afinal, são projetos incríveis, certo? Sim, bem, quero dizer, eu acho que em um nível muito alto. Eu penso em qual conjunto de ações levará à prosperidade de longo prazo da civilização. Bem, você sabe, ao crescimento da escala e do alcance da consciência. Até onde sabemos, estamos procurando o único lugar onde existe vida, ou, claro, o único lugar onde existe vida inteligente de alguma forma. Muitas pessoas acham que deve haver alienígenas, mas eu não vi nenhuma evidência da existência de alienígenas. Se os dados arqueológicos estiverem certos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, mas as civilizações existem há cerca de 5.000 anos, apenas uma milionésima da idade do planeta. Toda a civilização humana é só um breve lampejo até agora. Por isso, precisamos pensar em ações para garantir a sobrevivência do local e da vida como conhecemos a longo prazo. Se formos uma espécie multiplanetária, a expectativa de vida da consciência aumenta muito em comparação a sermos de um só planeta. Isso não significa que eu ache que a Terra vai acabar em breve ou algo assim. Mas existe um certo risco caso ocorra uma guerra termonuclear global ou algum evento natural extremo, como um meteoro gigante caindo na Terra que possa causar uma extinção em massa. E se olharmos para o registro fóssil, há pelo menos 5 eventos extremos de extinção em massa que teriam destruído toda a humanidade completamente, são pelo menos 5. Então, eu acho que devemos aproveitar essa oportunidade hoje, porque pela primeira vez em 4 bilhões e meio de anos da história da Terra, surgiu a possibilidade de prolongar a vida e expandir a consciência além da Terra. E essa janela de oportunidades pode estar aberta por pouco tempo ou pode ficar aberta por muito tempo, mas caso ela esteja aberta por pouco tempo, nós devemos aproveitar essa janela e nos tornar uma espécie multiplanetária o mais rápido possível e garantir a sobrevivência a longo prazo da civilização. Então, quais são os seus prazos para a expedição, por exemplo, para a primeira expedição humana? Sim, para deixar claro, o mais importante não são tanto as bandeiras ou pegadas, mas sim a criação de uma cidade autossustentável em Marte, onde o ponto crítico é que a cidade possa crescer de forma independente da Terra. Ou seja, se o reabastecimento vindo da Terra parar por qualquer motivo, a colônia em Marte não vai desaparecer. Se conseguirmos chegar a esse ponto, então, teremos passado por um dos filtros de Fermi mais importantes e fundamentais. Existe essa ideia. Por que não vemos evidências da existência de vida inteligente? Então essa é a ideia de que existem vários grandes filtros que as civilizações nunca conseguem superar, e um desses grandes filtros é nunca sair do próprio planeta natal. Se passarmos pelo filtro de Fermi como espécie de um só planeta, mas continuarmos assim, nossa destruição será só questão de tempo. É possível debater o tempo, mas no fim, algo destruirá a civilização. Talvez isso ocorra num futuro distante, mas, como já mencionei, os fósseis mostram que houve pelo menos 5 extinções em massa naturais. E eu acho que existe um risco adicional para os humanos de que podemos nos destruir a nós mesmos. Porque os dinossauros não tinham armas termonucleares, dinossauros, e também não tinham naves espaciais. Então nós temos há risco de guerra termonuclear, capaz de destruir todos. Porém, temos naves espaciais que podem tornar a vida multiplanetária. E por isso, para responder a sua pergunta de forma mais direta, eu acho que nós conseguiremos enviar uma nave estelar não tripulada para Marte. Em cerca de 2 anos, Terra e Marte estarão mais próximos. Para a transferência planetária, isso acontece aproximadamente a cada 2 anos, a cada 26 meses, então a cada 2 anos. Sim, então a Terra, obviamente, leva 1 ano para dar a volta ao redor do Sol, e Marte leva cerca de 2 anos.
E claro, não dá para ir a Marte se ele estiver do outro lado do Sol em relação à Terra. Sim, por isso precisamos esperar Marte ficar no mesmo quadrante do sistema solar que a Terra. Isso ocorre por 6 meses a cada 2 anos, e a janela ideal para transferência dura apenas alguns meses. Assim, a cada 2 anos ou 26 meses por alguns meses, é possível viajar para Marte. Então, atualmente existe uma janela de transferência para Marte. Isso significa que a próxima será em 2 anos, e depois de mais 2 anos haverá outra. Então, em 2 anos, acho que poderemos enviar naves estelares não tripuladas para Marte, para verificar se os sistemas de pouso estão funcionando corretamente. Queremos garantir que não criaremos novas crateras em Marte. Deve ser igual a zero. Após provarmos que o pouso é seguro, então, se todas as naves pousarem com sucesso em 2 anos e entendermos os problemas, em cerca de 4 anos poderemos enviar as primeiras pessoas. E então, o número de naves pode aumentar em progressão geométrica. A partir deste momento, quero dizer que, pelos meus cálculos, precisamos levar cerca de 1 milhão de toneladas de carga para Marte para torná-lo autossustentável. Quando tudo é incerto, se você estimar com uma ordem de grandeza de precisão, já está indo muito bem. Suspeito que 100 mil toneladas talvez não bastem e espero que não sejam necessárias 10 milhões. Por isso, acredito que 1 milhão de toneladas seja suficiente para Marte ser autossustentável. Talvez haja 1 milhão de toneladas de carga e mais de 1 milhão de pessoas na superfície de Marte. É isso que realmente importa. O limiar crítico do ponto de vista da ramificação fundamental do futuro da civilização é aquele. Ponto de alcançar Marte, quando Marte pode crescer por conta própria, mesmo que da Terra parem de chegar naves com suprimentos. O futuro da civilização se ramifica de forma positiva, o UAU continua e a expectativa de vida da civilização aumenta muito. E eu suponho Que haverá casos em que os futuros marcianos realmente virão e ajudarão e nos salvarão quando surgir uma situação de emergência. Mas não como a América salvou o mundo nas 2 guerras mundiais e na Guerra Fria. Onde estaria o mundo sem a ajuda dos Estados Unidos da América nessas 3 situações? Então, eu acho que há todas as chances de que Marte ajude a salvar a Terra em algum momento no futuro, talvez muitas vezes. E então, quando tivermos uma civilização em Marte, poderemos espalhá-la para o restante do sistema solar, para asteroides maiores como Ceres, talvez a Lua, Júpiter e Saturno, e além, pelo menos pelo restante do sistema solar. Então espero que passemos de uma civilização multiplanetária para multiestelar, vivendo entre as estrelas. Então poderemos tentar descobrir qual é a natureza do universo. Talvez, quando visitarmos esses lugares distantes, ao explorar sistemas estelares, encontraremos vestígios de antigas civilizações alienígenas extintas. Acho que isso seria muito interessante e melhoraria bastante nossa compreensão do universo. Dramático, sem dúvida, as escalas de tempo impressionam a imaginação. Quero dizer, de acordo com a física, a idade do universo é de cerca de 13,8 bilhões de anos, e quero dizer, até mesmo os elementos em nosso corpo que não são hidrogênio, assim como todos os elementos mais pesados, tiveram que se formar no centro de uma estrela, e por isso a maior parte do nosso corpo foi formada no centro de uma estrela, e essa estrela explodiu, e então os elementos se recondensaram, e no final das contas, bilhões de anos depois, para formar a Terra e as pessoas. Então, se você pensar nessas escalas de tempo, elas realmente impressionam a imaginação. Uma civilização que existiu por 1 milhão de anos, acho que um bom critério para definir seu início, talvez, seja a escrita. Se pudesse escolher só uma coisa, escolheria isso. Isso foi há apenas 5 mil anos. Então, As civilizações, como eu já disse, duram 1 milhão de anos. Isso é uma quantidade enorme de tempo. Comparado à civilização humana, é pouco tempo, mas insignificante diante da idade do universo. Para somar 1 milhão de anos, seria preciso usar 3 casas decimais em relação aos 13,8 bilhões de anos.
Acredito que, ao explorarmos esses sistemas estelares, encontraremos civilizações alienígenas que podem ter existido milhões de anos antes de nós. E eu acho que qualquer civilização que sobreviva por 1 milhão de anos merece entrar para o Hall da Fama. É um período incrivelmente longo, uma duração impressionante. Acho que a humanidade não quer ser apenas uma civilização medíocre de um só planeta. Como você sabe, qualquer civilização que se preze deve ter pelo menos 2 planetas. É isso que devemos buscar. E se você acabou de dizer que o corpo humano é composto de elementos que foram explodidos e depois reorganizados, certo? Então você acha que isso aconteceu por acaso ou você acredita em Deus? Eu só estou curiosa porque muitas pessoas dizem, bem, isso não pode ser uma coincidência. Certo? Então, isso simplesmente poderia ter sido Deus, certo? Você acredita em Deus? Bem, estou disposto a acreditar nas coisas proporcionalmente às informações que recebo. Então, ou seja, eu suponho que tenho uma visão física da realidade. Ou seja, bem, você sabe, eu tento entender o universo tanto quanto possível para compreender o que está acontecendo. Estou aberto a ideias sobre Deus e se perguntarem de onde veio o universo e como foi criado. Eu suponho que exista alguma entidade que pode ser chamada de Deus. Eu não sei, mas essa é uma questão diferente de, digamos, se existe alguma entidade que observa nossas ações cotidianas e faz um julgamento moral sobre o que fazemos dia após dia. Parece que não é o caso. Porque, sabe, acontecem coisas muito más no mundo. E se alguém estivesse constantemente nos observando do ponto de vista moral, parece estranho que algumas coisas realmente más aconteçam. Mas talvez seja assim mesmo, eu não sei. Eu só tento formar minha opinião com base no que eu descubro, e à medida que eu aprendo mais. Se eu mudo meus pontos de vista de acordo com o que eu aprendi, Sim, aqui é a mesma coisa. E para ser sincera, ainda estou em busca, eu não sei no que acreditar. Isso se chama agnóstica. É interessante ver como o mundo e o universo se desenvolveram. E sim, foi incrivelmente interessante ouvir sobre as suas visões. E sim, é uma visão bastante interessante para cada um de nós. sim, eu diria que tenho uma filosofia de curiosidade, ou seja, tenho curiosidade sobre a natureza do universo e eu diria que sigo a escola filosófica de Douglas Adams, que foi descrita no Guia do Mochileiro das Galáxias. Você sabe, nesse livro, a Terra era meio que um gigantesco computador que tentava responder à pergunta: qual é o sentido da vida? E então ela retorna com 4042, mas o que significa 42? Isso é interessante. Na verdade, a resposta é a parte fácil, a pergunta é a parte difícil. Então, sabe, nisso meio que me iluminou, porque com 12 ou 13 anos eu tive uma crise existencial sobre o sentido da vida. E sabe, eu li muitos textos religiosos e livros de filosofia. Sabe, é como ler Chopin, Arnésio e coisas assim, o que é um pouco deprimente se você lê quando é criança. Mas afinal, por quê? Eles são um pouco negativos, então às vezes, sabe, na verdade faz mais sentido lê-los quando adulto. Mas depois eu li O Guia do Mochileiro das Galáxias, que na verdade é um livro de filosofia em forma de humor. E eu acho que isso realmente me pareceu muito perspicaz. O quê? Nós devemos tentar entender a natureza do universo e, basicamente, até mesmo entender quais perguntas fazer sobre a resposta, que é o universo. Isso me levou à conclusão de que devemos buscar expandir os limites e a escala da consciência, para que possamos saber melhor quais perguntas fazer sobre a natureza, sobre a resposta, que é o universo. Portanto, parece que devemos simplesmente tomar aquelas ações que levam ao maior entendimento do universo. Maravilhoso, na verdade. Essas são palavras perfeitas, as últimas, para ser sincera, para a conversa, porque agora eu não sei o que continuar. Porque essas não, de verdade, porque essas palavras são tão lindas. Então eu só quero estragar tudo. E isso foi maravilhoso, foi maravilhoso. Falar com você
ouvir suas opiniões sobre a humanidade, assim como ter uma ideia da visão dela. É bem profética. Sim, obrigada, muito obrigada. Bem, foi um grande prazer conversar e espero que as pessoas ouçam essa conversa e achem útil. Certo, obrigado a todos. Obrigada a todos, obrigada, Ilan.